Olá, paz de Cristo Jesus, meus queridos e amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo aula semanal de nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Arlindo, superintendente da Escola Bíblica Dominical e congregamos aqui na Assembleia de Deus, aqui na rua São Geraldo, em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Esta igreja é presidida pelo nosso querido pastor Eliseu Alves. Nós estamos com uma porção hoje, a aula de número 9, Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Paulo tinha uma dedicação aos vocacionados. Ele mirava, ele observava os vocacionados e então preparava-os para a obra do Senhor. Primeiro eu quero te pedir, se inscreva em nosso canal, acione o sininho aí para que esses vídeos possam chegar até você a contento. E não deixe de deixar aqui o seu like, deixe seu comentário e também compartilhe com os seus amigos. Amém? Muito bem, o texto áureo da nossa lição diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. O título é Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Na aula passada nós estudamos sobre Paulo, o discipulador de vidas. Bem, a leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, dos versículos 17 ao 34. Você pode fazer esta leitura e com certeza ela vai te municiar para que você possa compartilhar, fazer uma boa aula aí no próximo domingo em sua igreja. Amados, Éfeso, o ponto de partida, o ponto de aprendizado dos vocacionados. O apóstolo Paulo, uma vez que sai de agora ele chega em Éfeso, na parte oeste da Ásia Menor. Ele chega em Éfeso, faz uma convocação, ele faz uma convocação para que os anciãos de Éfeso fosse até onde ele estava. E ali ele faz uma reunião e começa a expor a sua vida desde quando ele chegou em Éfeso, por onde ele passou, falando do testemunho que não foi pesado a ninguém e mostrando da sua autocondução, caráter, moral e toda dedicação ao evangelho a que ele pregava, ou seja, Jesus, testemunhando de Jesus Cristo. Então ele primeiro expõe a sua vida, o seu modo como andou, para poder então ensinar os seus discípulos, ensinar os novos obreiros, aquele em que eles deixaria em determinado lugar para cuidar daqueles em que ele conduziu a Cristo Jesus. Bem, o ponto de partida, sabemos que foi Antioquia, e aqui Éfeso tornou-se um lugar, uma escola de preparação para novos obreiros. Isso é tão importante para nós nos dias de hoje, nós percebermos os vocacionados, aqueles que têm vocação. Ter vocação é ter aptidão. A partir do momento em que você percebe que esta pessoa tem vocação, então você vai começar a injetar nela o conteúdo, a palavra de Deus, os ensinamentos, as orientações, porque já reza a palavra, já nos anuncia a palavra aqui, por via de regra, que os obreiros mais antigos, eles ensinem os mais novos como se conduzir, como cuidar da obra do Senhor Jesus. E Paulo vai fazer essa reunião com esse propósito, para orientar, chamar os anciãos. Quem seriam esses anciãos? Os presbíteros, os bispos, os anciãos daquela localidade, para orientar, para falar, ajudar ele a ensinar esses novos obreiros. E nós vamos ver que obreiros aqui, por exemplo, como Timóteo, Sópatro, Segundo, Trófimo, Tíquico, Tito, Aristarco, Filemon, Gaio e tantos outros que aqui não estão na lista, como também mulheres que estiveram cooperando com a obra do Senhor juntamente com o apóstolo Paulo. Ou como foi muito útil, como ajudou muito naquela época, as mulheres ajudando. E Paulo, o despertamento de novas vocações. Paulo
ele vê essas vocações, essas novas vocações em pessoas específicas, e então ele vai investir, ele vai preparar essas pessoas, porque identificou nessas pessoas esta vocação, e ele vai dedicar um tempo. Em Éfeso foi o tempo em que o apóstolo Paulo ficou mais tempo, uma faixa de 3 anos, e foi o suficiente para ele preparar muitos obreiros ali, juntamente com os anciãos, com o presbitério dali de Éfeso. Paulo, um mestre inspirado. O apóstolo Paulo, ele foi muito inspirado por Deus. Ele não tinha material, não tinha Bíblia como nós temos hoje. Nós temos Bíblia, várias Bíblias de diversos estudos, né? Comentários. O que desejarmos de Bíblia nós temos hoje. Naquele tempo não tinha Bíblia organizada em capítulos, versículos, não existia ainda a Bíblia. Ela foi organizada como Bíblia, como biblioteca, muito tempo depois. O apóstolo Paulo, ele tinha orientação, a inspiração do Espírito Santo e doutrinas, né, que foram estabelecidas pelo próprio Senhor na vida de Paulo para ele instruir, foram coisas tão fixas, tão determinadas, foi coisas que ele guardou tão com grande apreço, a ponto dele falar aos Gálatas: mesmo que venham um anjo do céu anunciando uma outra doutrina, além da que nos foi dada pelo Senhor, que seja anátema. Não era aceitável, ele não aceitava. E foi isso que ele ensinou na preparação para os novos obreiros, os novos discípulos. Paulo, um mestre inspirado, com essa inspiração, ele pôde fazer isso. Perceba que Paulo, ele escreveu 3 cartas pastorais, além das cartas enviadas às comunidades cristãs, como nós conhecemos. Ao todo, entre cartas pastorais e epístolas às comunidades cristãs, um total de 13 cartas, mas 3 dessas cartas são cartas pastorais, e entre elas uma carta muito pessoal, a carta enviada a Filemon para a restituição de um escravo fugitivo de Filemon, que tem um encontro com Paulo. Paulo conduz ele ao Senhor. Esse homem é totalmente transformado, a ponto de Paulo falar: receba ele como que fosse a mim mesmo. Agora, antes ele era inútil, mas agora é tanto útil para você quanto para mim. Receba ele como a mim mesmo, não como escravo, mas agora como um irmão amado. Essa carta a Filemon, uma carta muito especial. Então Paulo, um mestre inspirado, aquele que tem facilidade para ensinar. Claro, essa inspiração que ele tem para ensinar, tanto com palavras, quanto também com a sua própria vida, pois ele faz exposição da sua vida aos anciãos antes de qualquer coisa na sua reunião, que é importante, né, a gente descortinar a nossa vida. Perceba que a nossa vida tem coerência com a palavra, com aquilo que nós ensinamos. Passou disso aí, a gente cai em descrédito. Por isso que é necessário nós vivermos uma vida de santidade ao Senhor em coerência com a palavra de Deus. O legado doutrinário de Paulo para os novos líderes, né? A advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos agnósticos. Os judaizantes tinham um problema que eles ensinavam, né, para a adesão dos novos convertidos em Cristo Jesus. Para se juntar à comunidade judaica cristã, teria que passar por um processo, né, de ritual, por exemplo, circuncisão, a observação ao sábado e também alguns rituais, né, que era o costume dos judeus. E eles queriam que os gentios aderissem a esta doutrina. Então, por isso, houve um grande problema. E aqui há a explicação, aqui há a orientação do apóstolo Paulo para esses novos obreiros, porque aqui o que rege, o que norteia, o que fala, o que Paulo fala aqui é que os mais antigos, eles orientem, ensinem e preparem os mais novos. Isso é uma incumbência dos mais velhos
orientar e preparar os mais novos. Então, a esse parecer, não há necessidade disso. É claro que nós sabemos que depois lá no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, houve o concílio em Jerusalém, então dali em diante o apóstolo Paulo ele tem agora um novo horizonte direcionado agora aos gentios e desfaz, juntamente com os discípulos, os apóstolos, esta ideia de aderir aos costumes judaicos para fazer parte da comunidade cristã. Não precisa. A salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. E a outra parte que ele se preocupa e ensina, orienta aqui, é para que não caia na doutrina dos gnósticos. Isso minava a igreja, isso era um problema. E doutrinas distorcidas dentro da igreja destrói a igreja, desvia a igreja, causa problema dentro da igreja. Então é necessário que a liderança esteja de olho, esteja atento, antenado com essa questão de falsas doutrinas dentro da igreja. É por isso que é necessário que pessoas equilibradas, pessoas, o próprio pastor ou alguém da confiança que tenha ligação, que tenha conhecimento da palavra e seja uma pessoa que esteja alinhado em consonância com a mensagem de Deus e com o pastor, com o líder da igreja para fazer esta parte doutrinária. Se colocar uma pessoa que não tem compromisso, pode distorcer tudo. Então os gnósticos tinham a ideia de ser mais espiritual do que o outro, dar mais ênfase ao espírito, e tinha a ideia de uma autodestruição do corpo, que era uma aberração. Eles não aceitavam Jesus Cristo e falavam que Cristo Jesus, era impossível Cristo Jesus ser santo, ser Deus e ter ligação direta com o ser humano. Isso era impossível. Então achava que era um fantasma. Eles não tinham essa aceitação. E a autodestruição do corpo seria por meio de pecado, porque dizia que esse corpo não vale nada. Na verdade, o que Paulo orienta lá aos Gálatas é que o Senhor orienta que devemos guardar tanto o nosso espírito como a nossa alma e o corpo, pois é templo do Espírito Santo. E a palavra diz que quem destrói esse corpo, o Senhor também o destruirá. Então é necessário esse cuidado, e Paulo teve esse cuidado com essas duas frentes de doutrinas falsas dentro da igreja que mina a fé e o bom andamento da obra do Senhor Jesus. Bem, Paulo apela aos líderes, tópico 3 e último, sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra de Deus. Atos dos Apóstolos 20, 24. O apóstolo Paulo fala aqui para o obreiro ele ser livre da avareza e da ganância, para ele ser uma pessoa desprendida dessas coisas materiais, pois o Senhor certamente nos abrirá portas, que suprirá todas as nossas necessidades. Mas quando fazemos a obra de Deus, a obra de evangelização, a obra de missão, com interesse em ganhar, com questão de avareza, nós já recebemos a desaprovação de Deus. Pois aquele que é arregimentado para esta obra, alistado para a obra, a boa milícia do Evangelho, ele não pode se embaraçar com as coisas desta vida. E muitos são os que se embaraçam, mas nós queremos deixar esse assunto para lá. Nós queremos tão somente aconselhar: cuidado com a avareza, cuidado com a ganância. Tudo se quer tirar lucro da obra do Senhor. Não faça isso. A palavra de Deus fala que melhor coisa é dar do que receber. Ora, se o Senhor cuida das aves, o Senhor cuida dos lírios do campo e nada lhe faltam, porventura não sabe o Senhor do que nós necessitamos? Não precisa andarmos desesperados querendo lucrar, às vezes até por meios ilícitos. O Senhor não aprova isso, pois nós vamos ver aqui mais à frente o que o Senhor fala. Percebam aqui, sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus, né? A metáfora aqui de lobos cruéis são aqueles que, com intuito de palavras terríveis, eles desviam os crentes, os fiéis.
levando por caminhos tortuosos para o engano. Mas que palavras são essas? Palavras que deturpam, palavras que diz que não há mais critério, palavras que diz que não há mais regra, que não precisa se santificar, que não precisa orar, que não precisa devolver ou pagar dízimo. Eu chamo pagar porque é dever nosso. Quando pegamos todo esse histórico, né, isso é que muitas pessoas não concordam comigo, mas eu não preciso que pessoas concordem comigo, eu só preciso que a Bíblia concorde, e a Bíblia estabelece esse dízimo muito antes de ser formatizado na lei, quando o próprio Abraão paga dízimo, quando Levi paga dízimo ao sumo sacerdote, né, Melquisedeque, quando Levi paga, quando ainda estava nos lombos de Abraão, e Melquisedeque abençoa a Abraão. O que é maior é o que abençoa. Jesus, a ordem sacerdotal de Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque, é superior à ordem de Arão. Então, meu amado, isso atravessa a lei nos dias de hoje. E você fazendo isso ou não, isso não vai mexer comigo, não vai ter problema nenhum comigo. A minha questão com Deus é com Deus. Se eu faço de coração. Se eu dou, eu sei o que eu estou fazendo é bíblico, e particularidade minha com Deus, eu não admito que ninguém entre, e a sua da mesma forma. Não deixe que ninguém se meta na sua particularidade com Deus. É o seu Deus. Honre Ele, seja fiel a Ele. Então Paulo tem a preocupação aqui, primeiro, de falar para os obreiros cuidar de si mesmo, porque se não cuidar de nós mesmos, como nós vamos nos apresentar aos novos obreiros? Como nós vamos os orientar? Se nós, o apóstolo Paulo fala que subjuga o seu próprio corpo, as suas ações, as suas palavras, para que possa transmitir um exemplo de vida, para quando falar da palavra, não seja ele desaprovado naquilo que ele fala. Quantas pessoas são desaprovadas hoje naquilo que fala, porque a sua vida não tem coerência com o que prega? Mas o conselho do apóstolo Paulo aqui na orientação para novos obreiros, como nós vimos aqui uma listagem desses novos obreiros que assumem, foi fundamental para a preparação desses obreiros. Muito tempo eu ouvi, amados, para encerrar aqui, muito tempo eu ouvi falar: não estude que você vai ficar frio, você vai esfriar. O estudo não esfria, o conhecimento não esfria, Bíblia não esfria, Bíblia é fogo, Bíblia é calor, ela aquece, a palavra de Deus é o próprio Senhor, a palavra aquece a gente. Conhecimento de Deus não esfria pessoa, o que esfria pessoas são pecado. O pecado esfria pessoas, né? Fofoca, murmuração, isso esfria. Adesão e aquisição aos desejos ou apetites desenfreados da carne, da concupiscência da carne, isso esfria o homem. Mas o conhecimento da palavra, isso não esfria, isso aquece a nossa vida. Pula, pula e gritaria não é símbolo e nem sinônimo de avivamento. Avivamento é outra coisa. Isso aí, meu amado, são coisas que adquiriram, né, no passado tempo, substituindo o verdadeiro, tentando colocar no verdadeiro avivamento. Isso são doutrinas erradas, errôneas. Isso não tem nada a ver com avivamento. Avivamento é vida com Deus. Avivamento é prosperar no reino de Deus, é evangelizar, é discipular, é preparar novos obreiros. Isso é avivamento, é movimento espiritual no crescimento, é desenvolvimento. É como você regar uma planta e ver ela crescer, florescer e frutificar. Isso é avivamento. Mas balançar o vento, balançar a árvore para lá e para cá, ela só está sendo balançada porque o vento está batendo nela. Não significa nada, não tem nada a ver com avivamento. O apóstolo Paulo, quando ele sai, né, de Antioquia, ele passa pelo lado oeste da Ásia Menor, depois passa para a Europa, da Europa ele desce para
Acaia, onde é a Grécia, e lá ele, chegando na Acaia, ele encontra o Areópago, ali é o epicentro da filosofia. Ali se reunia os mais conhecidos filósofos da época. Ele escolhe aquele centro cultural filosófico para expor, aleluia, a cultura cristã evangélica, anunciar o evangelho de Cristo Jesus. Ele foi muito inteligente quando ele encontra o centro, sabe, ali aquele lugar que tem facilidade, é o lugar que é exposto, é onde os olhares estão, exatamente ali no Areópago, aonde estavam os mais famosos e mais conhecidos filósofos. Paulo apresenta agora a cultura linda, maravilhosa do Evangelho, a historicidade da morte e ressurreição de Cristo Jesus e da descida do Espírito Santo, do mover, a mudança, a transformação que o Espírito Santo faz na vida da pessoa. Tudo por causa do estabelecimento da nova aliança da graça que nos proporciona a salvação por meio da fé. Paulo expõe isso e foi muito bem sucedido. Ele observava, foi inteligente, mas ele só conseguiu fazer tudo isso por causa da capacitação que o Senhor capacitou. Ele quer te capacitar também. Não caia nesse engano dizendo que você vai esfriar porque tem conhecimento. Isso é mentira, isso é engano. Então, siga aprendendo, conhecendo de conhecer a palavra do Senhor. Deus abençoe a sua vida e até a próxima, assim querendo o Senhor.